Seleção está de volta com o Roger Flores aqui no estúdio, Luiz Roberto, Paulo Vinícius Coelho, e a gente conversa agora com o Tyson, ao vivo aqui no Seleção. Fala, Tyson, bem-vindo, meu velho, tudo em paz por aí, depois daquele Grenal tenso de sábado? Bom, tudo bem, Rizek? Tô aqui, tudo bem, graças a Deus. Agora, depois do Grenal, melhor ainda, né? O peso que a gente tira das costas, então a gente tá bem feliz agora. Cara, olha que coisa louca. Muitas vitórias no esporte, elas dizem mais sobre o alívio por não perder, tirar o peso nas costas, do que a satisfação pela vitória. O Grêmio entrou em campo com a corda no pescoço, né, cara? Na zona do rebaixamento, numa situação muito mais tensa. A gente está mostrando aqui o seu gol, o gol do 1-0. Mas você fez um relato aqui, quer dizer, tinha um peso nas costas também do Internacional, um peso diferente, evidentemente, do que o peso gremista. Fala um pouco mais sobre o peso com o qual vocês entraram em campo. Meu segundo Grenal depois da minha volta, né, Rizek? É meu segundo clássico. O primeiro eu empatei na Arena e o segundo foi agora no sábado. Então, os meus companheiros que aqui já estão há bastante tempo, né, cara, sofreram muito nos Grenais. Passaram por jogos difíceis aqui nos clássicos, que alguns até deixaram às vezes de levar alguns filhos para a escola por causa da pressão que tinha no dia a dia. Então a semana do clássico foi uma semana muito muito difícil assim de se trabalhar, sempre pensando no sábado, que chegue logo o sábado, por causa que a gente quer logo jogar e vencer esse jogo para dar alegria para nossa família, para o nosso torcedor que lotou o nosso Beira-Rio. Então eu essa semana conversei bastante com o Edenilson, com o Rodrigo, com o Moisés, que são os caras que estão aqui há um pouco mais de tempo, o Marcelo Lomba também. Então eu tentei passar um pouco mais de tranquilidade para eles, porque um clássico é sempre decidido no detalhe, é sempre decidido no momento de quem estiver mais concentrado na partida ganha o clássico, e a gente teve essa concentração e graças a Deus conseguimos uma vitória. Ô Tyson, e assim, cara, acessando o GE, lendo a imprensa do Sul, hoje o Casagrande, inclusive, faz um artigo sobre isso no GE, me parece que teve até mais repercussão a briga depois do jogo, né, as provocações, do que o jogo em si. Fala-se muito da briga. Queria te perguntar, cara, 2 dias depois, com a cabeça mais fria, que análise você, como líder desse time, como capitão do Inter, faz do que a gente viu, as provocações ao final do jogo? O que você achou de tudo aquilo? Eu vejo o que o Patrick fez porque ele estava engasgado com isso aí, entendeu? Porque quando o Grêmio ganhou o Gauchão esse ano, alguns jogadores do Grêmio zoaram bastante também, né? Fizeram ao vivo, postaram coisas, e todos os Grenais que o Grêmio acabava os jogos, fizeram 1 minuto de silêncio dentro do Beira-Rio. Todos os jogadores do Inter acabaram o clássico, quando pediam, entravam pro seu vestiário e iam embora, entendeu? Aí eu fico pensando, o Inter ganhou o último clássico do Brasileirão ano passado por 2-1 e não zoou, não fez, entendeu? Não fez nada que eles fizeram. Eu mesmo chamei o próprio Rafinha depois e falei pro Rafinha: ô Rafa, quando vocês ganharam o Gauchão, vocês fizeram o vídeo ao vivo, a gente saiu da Arena e foi embora para casa. Eu peguei meus companheiros, a gente foi embora para casa e continuou trabalhando. Eu acho que é feio isso aí que aconteceu. Tipo, graças a Deus não teve briga nenhuma, não teve aquelas agressões de soco, e teve empurra e tudo, mas eu acho que quem zoa também tem que aguentar ser zoado, entendeu? Na minha opinião, essa daí. E era o momento, a gente ganhou o jogo, um clássico, e foi o momento que o Patrick pegou ali. Eu não vou julgar o Patrick, porque ele foi muito zoado também. Então eu tô que quem zoa, cara, tem que ser zoado, e o clássico não vai parar por aí, entendeu? Ele não para, não vai acabar. E quem ganhar o próximo clássico também vai ser zoado. Estamos aqui com o Roger Flores. Tyson ao vivo no Seleção, Roger. Não, primeiro mandar um grande abraço pro Tyson. Gosto dele de graça como atleta, como pessoa. Acho que a volta dele tem um significado muito grande para o Internacional. Um moleque criado lá dentro e vem fazendo a diferença. Incrível como ele voltou bem fisicamente. Mostra disso é o gol que ele fez contra o Flamengo, né? Arrancando 70 metros, fazendo aquele golaço no Maracanã. E eu vou fugir um pouquinho da questão da confusão, que já foi abordada por ele.
para entrar um pouquinho nas atuações do Internacional, que oscila demais, né, Tyson? O jogo contra o Grenal venceu 1-0, mas fez um jogo ruim, até com algumas alterações, né? Você não jogou, jogadores importantes não estiveram, e muitos se falaram que eram para poupar para o Grenal, né? Mas por que o Inter não se estabelece como uma grande força para buscar essas quatro primeiras colocações? O Inter tem oscilado bastante. Eu queria entender o que vocês pensam dentro do dia a dia, que é um time forte, é um time competitivo, mas que muitas vezes, quando parece que vai dar uma consolidada no campeonato, escorrega de novo e volta a se apresentar de maneira que não convence o seu torcedor. Roger, boa tarde. Vamos falar contigo. Já te mando um abraço grande também. Roger, quando eu cheguei aqui, eu sempre falei para o presidente, falei com os diretores daqui, que o grupo do Internacional é muito forte, mas é curto, cara. Tem grandes jogadores, tem os meninos que estão surgindo, entendeu? Maurício, Yuri, o Heitor, o próprio Johnny, que estão entrando mais na partida, né? Então eu converso com eles no dia a dia e sempre falo para eles que para disputar por títulos tu tem que ter um grupo muito forte, cara. Porque tu vê um Flamengo, tu vê Palmeiras, tu vê Atlético Mineiro, a gente faz umas partidas de igual para igual contra esses times. Mas às vezes algum de nós não vão estar num dia inspirado, ou até mesmo vai ter jogadores que com muitos jogos vão ter lesões. E isso aí às vezes atrapalha o decorrer do campeonato, porque são bastante jogos, são bastante competições e a gente tem esse risco de se lesionar. Contra o São Paulo mesmo não jogou eu, não jogou o Patrick, não jogou o Rodrigo Dourado. E se eu não me engano, não jogou. Dourado jogou. Jogou mais um, mais outro. Acho que foi o Yuri não jogou, não? O Yuri no momento não jogou também, porque sentiu o tornozelo. Então são 4 jogadores que são titulares absolutos do time que saem no momento que o campeonato já está assim no seu final e a gente está disputando uma vaga da Libertadores. E eu converso isso todos os dias com o presidente, com o Paulo, o diretor, que ano que vem isso a gente tem que sentar e conversar e contratar jogadores. Nosso grupo é bom, mas para campeonato longo, como é o Brasileirão, como é a Libertadores, a gente tem que ter um plantel mais cheio de jogadores. Boa resposta, né? Entendendo qual é o limite do Inter. Eu não tô te escutando, Luiz. Luiz tá mutado aí, Luiz? Tá mutado? Eu não sei, estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, beleza. Muito boa a resposta do Tyson. Que discernimento, né? Eu tenho até várias perguntas, porque o Tyson, se eu não estou enganado, desde 2010, quando ele foi para o Metalist, depois para o Shakhtar em 13, né? São tantos e tantos anos naquela parte do mundo. E ao mesmo tempo tem esse Inter em campo, esse tripé agora com o Edenilson e com o Patrick. Ele foi muito feliz também em relação à confusão, como fez o Roger, dando uma contextualização na situação e dizendo que não acha bonito, o que é aquilo que a gente meio que disse aqui no programa também. Sou muito fã do futebol do Tyson, acho que o Tyson tá dando ao Inter um status bem legal, é um jogadoraço, joga demais o Tyson, mas eu sei que a torcida do Inter vai ficar brava, mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre a tua experiência de 10 anos jogando lá naquele lado do mundo. O que você pode dizer, o que a gente pode aprender, o que você pode trazer pra gente de lá, o que tem de diferenças gritantes, né, ou mesmo dentro do campo, o que você pode falar pra gente, Tyson? Tá, Juiz, obrigado pelas palavras e já te agradeço. Prazer estar falando com você. Cara, esse tempo todo que eu fiquei fora, cara, na Ucrânia, primeiro ele me fez o país me fez ser uma pessoa melhor, sabe? Me fez pensar antes de agir, de responder algumas coisas, porque na Europa o povo é mais educado, entendeu? Tá? Jogadores, assim, a gente não tem essa pressão no dia a dia no Brasil que a gente tem aqui no dia a dia. No Brasil as pessoas esquecem muito rápido das coisas que tu faz, entendeu? Pro clube. E quando eu vim de lá, nos meus primeiros jogos aqui, a gente acabou saindo da Libertadores, nas oitavas de finais, pro Olímpia, e depois acabamos saindo pro Vitória na Copa do Brasil e ficou um clima meio pesado. E eu me senti um pouco meio assustado, assim, sabe, no começo, porque eu estava recém voltando e
a cobrança estava muito, muito forte em cima de mim. Ah, porque o Tyson voltou e já tá velho, e que o Tyson já vem só para pegar o dinheiro do Inter. E quando a gente lê ou escuta algo assim, a gente fica chateado, porque eu mesmo voltei, eu tinha proposta de 2 anos mais de contrato com o Shakhtar, mas voltei pelo carinho e a gratidão que o Inter fez por mim, entendeu? Por tudo que esse clube fez por mim quando eu saí daqui em 2010. Então isso me chateia. E também, quando eu cheguei aqui, alguns torcedores pegavam muito em cima do pé do Edenilson, em cima do Rodrigo Dourado, em cima dos jogadores que estão aqui mais tempo. E eu sempre vou defender eles, porque são as pessoas que eu vou precisar no meu dia a dia, é eles que vão entrar em campo comigo para defender o Internacional. Então eu estou passando pelo momento de aprendizado de novamente no Brasil, de jogar na quarta, de jogar no domingo, que eu já não estava mais acostumado, de poder voltar para perto da minha família também, de receber esse carinho da minha família que depois de 10, 11 anos fora eu não recebia, mas eu estou focado no Internacional, estou focado em fazer um campeonato brasileiro bom, para poder ajudar o Internacional a chegar na Libertadores novamente. Quero só completar, Rizek, lembrando, porque a gente falou muito da história do pós-jogo, mas quando sai o gol no Grenal, a gente tem uma comemoração emblemática, emocionante, tocante, empoderada, a gente vai ver o gol, cabeçada de craque, né? E depois o Tyson vai na torcida, o Tyson sofreu como estrangeiro, com racismo, sabe o que isso significa, e essa comemoração, para mim, ela é, acima de tudo, corajosa, né? Queria que você falasse um pouquinho dela, Tyson. Não, e além disso, como ele passa por cima disso tudo, né, sendo elegante e dizendo que aprendeu e que foi tratado com carinho lá, mas ele sofreu muito em relação a isso, né, em relação ao racismo. E esse posicionamento dele não é de hoje, né, Luiz? É um posicionamento que ele já vem trazendo com ele há bastante tempo e é um dos homens que lutam firmemente, bravamente, para que isso termine o mais rápido possível. Só para complementar, perdão, Luiz. Contigo, Tyson. Não, por favor. Contigo, Tyson. Acho que depois que eu sofri isso na Ucrânia, eu pensei que eu nunca ia sofrer no país que eu já estava vivendo há 10 anos. Né? E no meu primeiro momento que eu sofri isso, eu pensei em logo ir embora de lá. E minha mãe, meu pai, família, meus amigos, tudo me ligaram nesse momento e eu estava muito triste. Né? Aí eu comecei a comemorar o gol dessa maneira, erguendo o punho, né? Só que, Luiz, não é só o Tyson que passa isso no dia a dia, entendeu? Isso aí acontece diariamente com pessoas que às vezes entram numa loja, tem pessoas que entram em alguns setores e as pessoas vêm atrás de nós, entendeu? E a gente tem que lutar por isso. Eu não vou me calar, cara. Eu vou estar sempre lutando pela igualdade. Não tem branco, não tem preto, não tem diferenças nesse momento, entendeu? Eu quero que outras pessoas também cheguem comigo, lutem comigo, que a gente possa mudar isso, ensinar para os nossos filhos que estão na nossa casa, sempre nos assistindo. Minha filha até esses dias me perguntou sobre a comemoração, eu expliquei direitinho para ela. Então eu fico muito feliz, cara, por estar vivendo esse momento, por estar passando assim na rua e as pessoas agradecendo pela comemoração. As pessoas às vezes deixam o gol de lado e falam: a comemoração vale mais que o gol. Então eu fico muito feliz de receber esses elogios das pessoas. PVC? Maravilhoso. Zerei meu dia, Rizek. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, Tyson, mas eu queria saber uma outra coisa de você. Porque de todas as injustiças, toda a estupidez que acontece no futebol em relação ao preconceito, ao racismo, a tua é a mais esdrúxula, porque você tomou um cartão vermelho. Você toma um cartão vermelho depois do caso racista. Depois de ser vítima de racismo, você toma um cartão vermelho. O que é, na tua opinião, a coisa que a FIFA, a CBF, as entidades devem fazer? Porque a gente está falando sobre isso bastante e continua tendo um idiota que vai ter uma atitude racista. Qual é, na tua opinião, a atitude que as instituições podem ter que seja um divisor de águas? Acho que, PVC, boa tarde. Prazer estar falando contigo também, com todos vocês. Eu acho que aconteceu isso comigo depois.
Depois, em seguida, aconteceu com o Fred na Inglaterra também, né? Se eu não me engano, aconteceu com o Fred em seguida na Inglaterra. E eu acho que o mais certo que a gente tem que fazer aqui no nosso Brasil é punir, entendeu, o torcedor. Aconteceu no jogo do Brasil de Pelotas também, aconteceu no Brusque, acho que foi contra o Londrina, que estava o Celso, eu acho, né, que tava, foi o jogador que sofreu, até que o Brusque perdeu os pontos. Eu acho que aí, para frente, a gente está caminhando muito bem, juntos, entendeu? Eu acho que tem que ser punido. Eu acho que a pessoa que faz isso não tem que mais entrar em estádio, porque não é torcedor, porque essas pessoas, assim, são pessoas que vão ali e estão ensinando coisas erradas para as pessoas, para os seus próprios filhos que estão nas suas casas, para as pessoas que estão nos assistindo, entendeu? Então, eu acho que é uma situação muito difícil. Aconteceu comigo e acontece no dia a dia, como eu falei antes, e a gente espera que a gente possa defender a nossa cor, a nossa vontade todos os dias, entendeu, cara? Todos os dias a gente tem que se unir, cara, tem que vencer isso mais uma vez, porque a gente não merece estar passando por isso. Aliás, estamos no mês da consciência negra. Queria te agradecer, Tyson, pela entrevista aqui, cara. Parabéns pela vitória, pelas palavras. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigado. Aqui no Seleção. Grande abraço, meu velho, e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês aí, agradeço pelo carinho. Roger, grande abraço, meu amigo. Abraço, meu. Vou te ligar chegando aí em Porto Alegre, hein? Abraço, meu. Tchau, Luiz. Tchau, BBC. Obrigado, viu? Faz ele pagar a conta, faz ele pagar a conta. Faz o Roger pagar a conta, não paga nunca. Pode deixar. Lá, já fez um dedinho assim, ó. E assim, é claro que a parte mais relevante da nossa conversa aqui com o Tyson foi, mais uma vez, ouvi-lo sobre racismo. Não tem nada mais relevante do que isso. Mas, voltando à esfera esportiva, me impacta muito quando alguém fala que quando vence um jogo, tirou um caminhão das costas. As certas vitórias têm muito mais sobre o alívio de não perder do que a euforia de ganhar algum jogo. Hoje, no futebol brasileiro, quando você veste uma camisa do peso da do Internacional, toda quarta, todo domingo. De quarta para domingo, o saco de areia vai entrando na caçamba do caminhão, né? Vai entrando na caçamba. E ele falar que os jogadores do Inter vinham sofrendo nos últimos Grenais, né? Pô, e ele tá falando que o Edenilson tá sofrendo nessa fase que o Edenilson vive, né? Sim. Imagina. Sim. Muito louco isso, né, Roger? Muito louco. E ele dizer que implica, porque implica na vida mesmo, né, Rizek? Claro. Se você ganha, não é nem jogar bem. Se você ganha, você pode ir na padaria, pode ir no mercado. Senão você não pode. É muito louco isso. É candidato a craque do campeonato. Olha, e o programa está chegando na reta final e eu preciso mostrar o seguinte: o Bahia tirou um caminhão das costas ontem.